Você já esteve tão no fundo que só restava o silêncio, onde até a glória se corrompe e tudo o que sobra é sobreviver? Isso não é uma história qualquer, é real, é brutal. E você precisa ouvir até o fim. Glória, quando não é controlada, vira arrogância. A jornada do guerreiro, sem equilíbrio, desmorona em corrupção. Eu vi isso acontecer na minha comunidade e dentro de mim. Sim, Deus me levou ao chão. Me quebrou, me deixou de joelhos, no escuro, num porão de dor e verdade. E ali, entre lágrimas e silêncio, encontrei a coragem. Não a coragem que grita, mas a que resiste no esquecimento. Porque nesse esquecimento, você descobre o motivo de ainda estar vivo. E a verdade é simples. Os verdadeiros guerreiros não vivem por si. Eles vivem pelos outros. Se isso está tocando você, se de alguma forma essa história ressoa aí dentro, se inscreva no canal agora. Aqui a gente não finge força. A gente constrói ela. Juntos. Nunca confunda as ferramentas de um profissional com a alma de um guerreiro. Cada um de vocês tem a chance, a escolha de ser mais. A dor esculpe um vazio dentro da gente. Uma caverna feita por abandono, sofrimento, perda. Mas esse espaço vazio não é fraqueza, é o vaso, onde a vida um dia vai voltar a ser derramada. Eu vi o que seres humanos fazem uns com os outros, coisas que a maioria nem ousa imaginar. E no meio disso, tive que desligar meu coração, tive que sufocar minha compaixão, porque no campo de batalha, real ou emocional, você precisa resistir ou é engolido. Vi crianças em chamas, vi inocentes em pedaços. Essa é a realidade que me forjou. Um mundo onde, se você não luta, é apenas mais uma vítima. Se você sobreviver 10 anos nisso tudo, já é sorte. E mesmo sob o sol escaldante do deserto, nada queimava mais do que a dor aqui dentro. Mas eu fui. Corri direto para o tiroteio. Enquanto o rádio gritava, enquanto o mundo desmoronava, eu continuei. Porque é isso que guerreiros fazem. Cada passo era um risco. Antes de me mover, eu avaliava tudo. Cada fio, cada centímetro. Um erro. E todos nós voaríamos pelos ares. A morte se escondia sob placas de pressão no chão, esperando por um descuido. E mesmo com o coração disparado, eu precisava manter a calma, porque minha equipe contava comigo. Lembro de ter empurrado uma criança para longe de mim. Não havia tempo para hesitação. Era sobreviver ou morrer. O calor era sufocante, o suor me fazia escorregar. Naquela hora, eu carregava apenas o essencial, 70, talvez 80 libras, munição, água e o peso invisível da responsabilidade. Não tinha meu equipamento completo, não tinha proteção, só minha força, meu kit de combate e fé. Meu médico me olhou. Ele me conhecia bem demais. Sabia que por trás da armadura havia alguém quebrado, tentando não desmoronar. Rudy, o que houve com você? Lhe perguntou. Eu só respondi. Tenho um trabalho a cumprir, é isso. E seguimos. Deixamos algo para trás. Algo que eu só lembraria mais tarde. Foi anos depois, no silêncio cortado pelo choro do meu filho de 3 anos. Aquele som trouxe tudo de volta. A criança que eu tinha afastado, o olhar dela, o que eu senti e enterrei tão fundo que esqueci. E ali, no meio de um jantar, rodeado por gente rindo, veio a avalanche. Pesou, me esmagou. Comecei a tremer, sem controle. Levantei da mesa, saí tropeçando, tentando escapar de algo que já vivia dentro de mim. Na verdade, eu estava desmoronando. Não entendi de imediato, mas tudo começou a se encaixar. A dor, a culpa, os fantasmas. Então decidi calar tudo isso com o que eu tinha por perto. Drogas, álcool, escapar. Era isso ou enlouquecer? O lado sombrio me puxava. E eu fui. Você já se perguntou como um herói se perde?
Quando criança, eu via Star Wars e pensava: como o Darth Vader se tornou aquilo? Como um Jedi vira um monstro? Hoje eu sei, porque estive lá, na beira. A diferença entre herói e vilão é que às vezes o herói para de lutar. Eu comecei a perceber que eu estava me tornando exatamente aquilo que mais temia. Algo frio, mecânico, um reflexo do mundo que me moldou. Fiquei dias sem dormir, 3, talvez 4 noites inteiras, acordado, mergulhado em um documentário chamado O Século do Ego. Ele falava sobre os instintos mais primitivos do ser humano e como Freud, junto com seu sobrinho Edward Bernays, usou isso para criar a publicidade moderna, transformando desejos inconscientes em ferramentas de consumo. E naquele instante me dei conta, eu era um produto, não um ser humano. Não um guerreiro, um produto fabricado para servir, para lutar, para representar algo que agora me descartava. Fui vendido ao meu país como um símbolo. Fui usado pelo corpo de fuzileiros navais como uma engrenagem na máquina. E quando a guerra passou, a máquina seguiu em frente e eu fiquei inútil, esquecido. Foram mais de 15 anos de combate. E ninguém fala sobre isso. Ninguém se importa com o que sobrou de nós. E então, num momento de desespero silencioso, peguei minha arma, puxei o carregador, engatilhei, coloquei na boca. As lágrimas vieram antes do disparo, a vergonha, a dor, o grito preso no peito. E eu me perguntei, será que eu continuo? Ou termino tudo agora? Meu dedo tremia no gatilho e foi aí, naquele segundo entre o fim e o nada, que eu senti algo. Não foram palavras audíveis. Não foi uma visão. Foi como um peso invisível, um calor, uma presença, como se Deus estivesse ali, não para me julgar, mas para me lembrar. Ainda há algo para você, ainda há propósito, ainda há caminho. E naquele instante, com o coração esmagado e a alma em ruínas, eu tirei a arma da boca. Não porque eu era forte, mas porque algo maior do que eu me segurou. Se o divino teve a misericórdia de intervir, o mínimo que eu posso fazer é lutar para transformar essa vida quebrada em algo que faça sentido. Porque continuar vivendo, depois de ter encarado a morte assim tão de perto, é o maior ato de resistência que eu poderia oferecer. Foi nesse momento, ali mesmo, ajoelhado, entre o desespero e a esperança, que eu tomei uma decisão. Levantei, fui até o banheiro e joguei todas as drogas no vaso. Derramei a última garrafa de álcool na pia. E naquele segundo, sem glamour, sem testemunhas, sem aplausos, comecei minha reconstrução. Voltei a treinar. Meu corpo estava destruído, minha mente despedaçada. Mas em apenas 3 dias, algo dentro de mim começou a reacender. Esse foi o ponto de virada. O meu retorno foi há uns 8 anos. E logo depois disso, a vida começou a me testar de novo. Mas agora eu estava pronto. Entrei para a Força Azul. 2 anos e meio mais tarde, conheci Jade, minha luz, meu ancoradouro. 2 anos depois disso, SAS. Depois, Forças Especiais. Cada nova fase vinha como peças de dominó. E eu entendi uma coisa muito clara. Se você perder o equilíbrio, tudo desmorona. Um único erro, e você cai. Mas a queda me ensinou algo que o topo nunca poderia. Também vi flores nascerem da minha dor. Vi a primavera chegar dentro de mim. Vi esperança brotar em lugares onde antes só havia escuridão. Mas nada disso veio de graça. Tive que abraçar a fênix. Tive que permitir queimar tudo o que fui, para renascer da própria cinza. Esse mundo, essa vida, não é passiva. Ou você se levanta e enfrenta, ou é engolido. A escolha é sua. Se envolva, lute, construa o seu próprio brilho. Mas não se engane. Nós, guerreiros, não lutamos por fama. Não somos seduzidos por glória vazia ou arrogância passageira. Porque eu vi o que acontece quando a glória é deixada sem controle.
ela apodrece, ela corrompe. Eu vi isso acontecer. Na minha comunidade, com os meus, comigo. Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos. Vi a glória se transformar em ruína. Vi o orgulho virar peso. E o mais difícil de tudo foi encarar isso dentro de mim. Sim, eu também fui consumido, mas graças a Deus, Ele me permitiu cair. Me levou ao chão rápido e com força. Me colocou de joelhos e foi ali, no pó, com o rosto pressionado contra a realidade, que eu reencontrei meu caminho. Voltei à essência, voltei ao arquétipo do guerreiro. Não o guerreiro que o mundo idealiza, mas o verdadeiro. Aquele que luta por dentro antes de lutar fora. A mente de um guerreiro é brutal, é firme, inflexível, mas não é feita de pedra, é feita de coragem. Coragem para enfrentar o esquecimento, porque dentro do esquecimento, naquele lugar onde tudo parece perdido, você encontra a sua verdadeira razão para viver. E a verdade, todos os verdadeiros guerreiros descobrem, mais cedo ou mais tarde, que vivem por algo maior do que si mesmos. Vivem pelos outros, e não falo só dos soldados, falo daquele homem comum, da mulher que acorda cedo, trabalha o dia todo, rala no fim de semana, só para garantir que os filhos tenham o que comer, que possam estudar, que tenham um futuro. Esses são os verdadeiros guerreiros, e embora eu tenha feito parte de forças especiais, tenha lutado em guerras reais, embora meu nome esteja nos créditos dos jogos, embora eu saiba como usar minhas mãos, meu corpo, minhas armas, nada disso me torna mais guerreiro do que você. Minhas habilidades são só ferramentas. Não confunda as ferramentas de um profissional com o espírito de um guerreiro, porque o espírito, esse, está disponível para todos. Qualquer um pode escolher esse caminho. O caminho do samurai. Você sabia que samurai em japonês significa servir? O maior espadachim do mundo. O título mais temido tinha um significado simples: serviço, isso, diz tudo. E sim, algumas das marcas que carregamos não vão embora. Algumas cicatrizes vão nos acompanhar para sempre. O tecido emocional que foi cortado nem sempre pode ser remendado. Mas quer saber? Ter a cicatriz é melhor do que ter morrido sangrando. Porque a cicatriz prova que você sobreviveu. E às vezes eu olho para trás e me pergunto: de onde veio essa coragem? De onde veio essa força maldita? E por mais duro que seja admitir, talvez, só talvez, eu seja até grato por ter vivido o abuso. Porque ele me preparou para o mundo real. E o mundo real não perdoa os fracos. Se você não for forte, vão te engolir. Se você não for forte, vão te explorar. Se você não for forte, vai cair. E ninguém vai vir te levantar. A única saída é se unir a outros fortes. Se cercar de quem tem ética, de quem tem moral, de quem está disposto a lutar por algo maior do que a própria dor. Aprendi isso cedo, mas nunca é tarde para decidir mudar. Você pode fazer isso agora. Pode olhar para dentro e dizer: eu quero mais, eu posso mais, eu sou mais. Foi isso que aconteceu comigo. Lembro como se fosse ontem, quando vi meus instrutores, homens reais, de carne e osso, Billy, Foxy, Chris, Remy, homens como eu, sem asas, sem superpoderes, só disciplina, dor e foco. E eu pensei, se eles conseguiram, eu também consigo. Eles tinham 2 pernas, um tronco, 2 braços. Sim, eram fortes, mas não eram de outro mundo. E eu me agarrei nessa verdade. Se alguém chegou lá, então é possível. Talvez isso não fosse arrogância, talvez fosse fé de que eu também fui feito para vencer. E se eu estou aqui, então é por uma razão. Então, vamos lá, vamos até o fim. Porque o verdadeiro guerreiro não pergunta se é fácil. Ele pergunta: vale a pena? E a resposta é sempre sim.